Bom dia para quem chegou já por aqui. Bom dia, pastor Martiniano, pastor Jonas, pastor Valdemar. Bom dia, Rayane e Carlos também. Esta manhã de quarta-feira, nós nos reunimos mais uma vez, agora às 9 da manhã, para meditarmos no texto bíblico, para termos assim comunhão pela palavra. Espero que me ouçam bem, não sei se funciona, talvez se alguém puder me dizer aí se me escutam. Eu fico muito grato por isso também. Hoje nós vamos tirar um tempinho, obrigado, Rayane, obrigado, pastor Jonas, vamos tirar um tempinho para meditarmos no texto de João, capítulo 13, e seguimos do versículo 1 até o versículo 20, é um texto razoavelmente longo, que é importante para essa nossa semana, para a semana que nós estamos vivendo. É o texto que conta aquele episódio de Jesus lavando os pés dos discípulos. Um texto muito conhecido, mas que deve ser lembrado por nós, porque ele nos orienta para a vida inteira, orienta para a nossa vida cristã, como deve ser, e nos faz ver também, nos prepara para vermos melhor a cena que vamos abordar na sexta-feira da Paixão de Cristo. E é justamente isso que Jesus faz aqui também, ele se antecipa, ele já vem fazendo isso, ele vem anunciando a sua morte, e aqui, mais uma vez, ele faz isso de uma forma toda especial. Na verdade, nós tínhamos para ontem um texto em que já ficava claro, Jesus adiantando, antecipando a sua morte, mostrando que a sua morte tinha um propósito, e agora ele continua fazendo isso e faz algo além. Ele mostra, além de que há um propósito para a sua morte, de que é necessário esse serviço, ele ainda nos convida a seguirmos o seu caminho, de forma muito bonita e muito especial também. Bom dia, pastor Gilberto, bom dia, Henrique Braga também, todos muito bem-vindos por aqui. Abrimos as nossas Bíblias, nós vamos ler o texto de João 13, talvez não de uma vez, vamos ler até um certo ponto, a gente para um pouquinho para conversar e ler mais um pouquinho. Nós começamos pelo capítulo 13, versículo 1, e vamos por ali adiante. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Aqui ele vai começar o seu gesto, que é para ser entendido. Depois ele vai perguntar para as pessoas, para os discípulos, se eles entenderam o que ele fez, ou seja, é um gesto didático também. Mas é interessante como que João faz questão de dizer isto, como que Jesus começou a fazer isso, como que ele se dispôs a lavar os pés dos discípulos, sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Esse gesto de humildade não é feito na ignorância, ele não é feito na dúvida sequer. Não há aqui, é importante marcar, da parte de Jesus, uma dúvida sobre sua identidade. E não há um lugar inferior. Ele é esse que recebeu todas as coisas, ele sabe que ele veio do Pai e ele volta para o Pai, mas ainda assim ele faz tudo aquilo. É importante isso porque nós usamos às vezes o termo humildade para falar de coisas simples, coisas humildes, funções humildes, são funções menos valorizadas. Isso que Jesus vai fazer aqui é algo menos valorizado, socialmente. Era algo que ficava, se possível, para escravos fazerem. Não era algo que um mestre faria, jamais.
Mas um escravo que fizesse aquilo, né, estaria na sua função. Então nós não vamos dizer assim, nossa, que pessoa humilde, porque ela lavou os pés dos outros, sendo que essa era a sua função, sendo que esse socialmente era o seu lugar esperado. A humildade de que tratamos aqui não é essa humildade de estar no seu lugar, mas é de fazer aquilo que não é a sua tarefa e que parece socialmente que não é o seu lugar fazer aquilo, mas você vai e faz. Existe essa diferença. Existe essa diferença. Essa é a humildade de Cristo. Não é a humildade de quem é realmente uma pessoa pequena, mas é daquele que se faz pequeno para servir. Que não precisa fazer aquilo, porque realmente ele não precisava fazer aquilo, mas faz porque é necessário em favor dos outros, né? Em favor dos outros. Isso é muito importante lembrar, né? Porque esse movimento mesmo, ele é importante. Esse movimento de se dispor a fazer o que não te traz benefício, o que não é a sua obrigação, mas porque você vive essa humildade. Antes de continuar a leitura, né, até para avisar que nós estamos lendo o capítulo 13 de João, e nós paramos ali no versículo 4. Né? Eu dou bom dia aqui para a Angélica, para a Selma, para a Esther e para a Tânia, todos muito bem-vindos. Então, no versículo 4, né? Eles estavam ali reclinados para a ceia, e Jesus sai do seu conforto, Jesus se levanta, né? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha, né? Cingiu-se com ela, passou a toalha ao redor do corpo. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ele foi fazendo isso. Ele começou, quer dizer que ele passou por um discípulo, passou pelo outro, e lá ia fazendo isso. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus mostra justamente isso, né? Eu sei que é inadequado, eu sei que parece algo fora do comum, porque é fora do comum. Mas se o Senhor não se fizer servo, se o Senhor não servir aqui, você não tem comunhão comigo. É importante lembrar disso, né? Nós não construímos uma comunhão com Cristo, nós não construímos uma comunhão com Deus a partir dos nossos exercícios. Se o Senhor não se faz pequeno para nos servir, para nos alcançar, para nos trazer para junto de si, essa comunhão não existe. Ela é construída por Ele mesmo. E aí Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está tudo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. E aqui começa o outro assunto, né? Jesus já sabe, como tinha sido antecipado aqui, que o traidor já está preparado para esse momento, né? Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes. Então ele se reclina de novo junto à mesa, como se fosse agora continuar aquele jantar, e ele pergunta: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. É importante a gente sempre lembrar, e a gente sempre enfatiza, que Jesus é visto por nós, em primeiro lugar, como dádiva que nos faz
receber de graça o perdão, como dádiva que nos faz receber de graça essa comunhão com Deus, essa reconciliação. Mas nós também somos convidados pelo próprio Cristo a olharmos para ele como exemplo a ser seguido. E aqui ele fez tudo isso também para nos indicar um exemplo. É isso que ele diz aqui, né? Se eu sou o Senhor e Mestre e faço isso, vocês que são todos conservos, né, e nenhum é senhor sobre outro, entre nós não há senhores e servos, nós somos todos conservos, é óbvio que vocês também devem fazer isso, devem praticar isso, em humildade, servirem uns aos outros. É claro que na história cristã nem sempre isso acontece, e na história da vida cristã, da nossa vida cristã, nem sempre isso acontece, porque a tendência do nosso velho coração é querer honra, é querer destaque, é querer assumir até uma posição que não é nossa. Quando aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o direito de ser adorado, louvado, elogiado constantemente, ele se dispõe a servir humildemente. Somos convidados por Cristo aqui, então, a ver no gesto dele mesmo uma bênção sem tamanho para a nossa salvação, o que ele fez em nosso favor, e somos convidados também a seguir os seus passos, a seguir esse caminho, que para o mundo, né, como o temos ao nosso redor, é algo que não faz o menor sentido. Né? O mundo tem a mentalidade de dizer assim, cada um faça o que é melhor para si, cada um procure crescer na vida, ter dinheiro, ter poder, ter admiração dos outros. Mas a palavra nos ensina, neste dia, outro caminho, que é o caminho do amor. Porque quando você ama, de fato, o seu semelhante, você não se preocupa em ser honrado o tempo todo, mas você se dispõe a humildemente servi-lo em suas necessidades. Jesus continua: em verdade lhes digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. É tão bom a gente ler a frase completa, né? Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Nós somos convidados não só a termos um conhecimento, né? Inclusive, nós falamos muito de estudo bíblico, vamos fazer um estudo bíblico, vamos fazer um momento de reflexão, claro, nós precisamos disso, mas não porque isso é o fim de tudo. O que nós estudamos, o que nós meditamos, o que chega aos nossos ouvidos, deve se tornar vida, deve se traduzir no nosso cotidiano, em vivência, em atuação, nos nossos relacionamentos, isso deve aparecer. Bem-aventurados são se o praticarem. Coloquemos isso em prática, tragamos isso para o nosso viver. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. É muito importante isso, não só aqui, né, em Jesus, mas já no Antigo Testamento isso acontece. Deus antecipa algumas informações, não só para as pessoas saberem de antemão, mas para entenderem quando acontece que não se trata de algo acidental, de algo ao acaso, mas que se trata de algo planejado, de algo buscado. E Jesus está indicando aqui também, né? A cruz em si, ela não é algo ao acaso, mas ela é esse gesto de servir. Esse gesto de servir que alcança, né, o extremo.
mais do que um mestre lavando os pés dos seus discípulos, que já é algo absurdo, na cruz nós vemos o Deus verdadeiro morrendo pelos pecadores, morrendo por suas criaturas que não fizeram conforme a sua vontade, que não o amaram até o fim, mas ele as ama até o fim. E por isso, tudo aquilo que nós vamos meditar daqui para frente aconteceu em nosso favor. Isso nós meditamos neste dia, nesta quarta-feira santa, certos de que temos um caminho muito bonito pela frente. Amanhã temos a quinta-feira, e na quinta-feira nós somos convidados a nos lembrarmos da instituição da Ceia do Senhor, lendo Mateus, até quem quiser amanhã fazer essa leitura de Mateus 26, 17 a 30, é o texto do Evangelho preparado para a quinta-feira santa. E na sexta, eu tenho certeza que todos os que puderem estarão reunidos com as suas congregações para um momento todo especial também, conforme o cronograma, conforme o calendário de cada uma de nossas congregações. Muito bem, Bom dia, Eliane Rain também, muito bem-vinda. Eu os convido, neste momento, à oração. E como pedir